contamine-se. Graça Pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Graça Pura. O meu nome é André Pimentel e eu primeiro queria agradecer a todos vocês que têm se identificado com as mensagens da Graça Pura, têm se encontrado nas mensagens aqui do canal. Por que eu falo isso? Porque as mensagens da Graça Pura, ela não tem conteúdo religioso. Ela, muito pelo contrário, ela te descontamina do sistema religioso. É uma palavra feita para o seu espírito. Eu vim falar do abençoado Roberto Conceição. Para quem não conhece o Roberto, vai passar a conhecer. O Roberto é um amigo meu irmão em Cristo, que estamos nessa jornada já faz mais de 3 anos. Quando lá atrás nós começamos o projeto Graça Pura, nós falávamos, Roberto, não importa se daqui a 10 anos tiver somente eu e você prega para mim e eu prego para você. E assim dividimos o corpo de Cristo. Mas antes de falar da mensagem do abençoado Roberto, eu queria pedir a você, se você realmente está curtindo, se você tem comentado, se você quer ver a sua vida mudar, abençoados, escute as mensagens da Graça Pura. Divulgue as mensagens da Graça Pura, porque aquilo que está fazendo bem a você também vai fazer bem para o seu próximo. Então curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais a qual vocês estão inseridos, seja no Facebook, no Twitter, seja lá no Instagram, não importa, onde você tiver, grupo de WhatsApp, coloca aí as nossas mensagens, abençoado, porque elas prometem mudar vidas e realmente é disso que o Brasil precisa. Agora sim, vamos então ouvir o abençoado Roberto Conceição falar sobre uma lei, abençoado, a lei do espírito de vida. Então quero te convidar, assista até o fim, para depois no final você ser mais uma vez alimentado em espírito pela palavra da graça. Graça e paz aí e até o nosso próximo vídeo. Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Graça e paz, abençoados. Aqui é o Roberto Conceição e para mim é uma grande honra estar aqui participando na Graça Pura. E eu felicito você também por estar acompanhando os vários temas que têm sido trazidos aqui na Graça Pura. E quero mandar também um grande abraço para o meu amigo André Pimentel. Ultimamente não tenho participado tão ativamente nos programas da Graça Pura, mas tenho acompanhado de perto tudo o que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem feito na vida dos irmãos. Há algum tempo atrás, lembro perfeitamente o desejo que tínhamos, eu e o André, de que o Evangelho da Graça chegasse aos irmãos. E muitas das vezes não havia audiência alguma nos programas na rádio. Às vezes o André trazia um tema e eu ficava ouvindo, e outras vezes eu colocava um tema na rádio e ele era a minha audiência. Então ele falava para mim, Roberto, eu prego para você e você prega para mim. E assim nós íamos levando a Mídia Graça Pura para frente, como o Senhor tinha colocado no nosso coração. Mas eu sempre falava para o André, essa palavra do Evangelho da Graça, ela é muito maravilhosa. E um dia nós estaremos falando para uma multidão de filhos de Deus, e aí muitos serão libertos deste sistema religioso. E hoje, quando abro o canal da Graça Pura aqui no YouTube, tenho a plena certeza que o nosso trabalho no Senhor não foi em vão, pois são milhares de irmãos de várias partes do Brasil que têm recebido o Evangelho da Graça, e pelos comentários vejo que estão muito felizes por terem as mentes renovadas, os olhos do entendimento iluminados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu quero aqui pedir, como Paulo pediu ao Senhor que ele desse
aos Efésios em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, conforme está escrito em Efésios 1:17. Precisamos, abençoados, de espírito de sabedoria e revelação para que possamos responder a cada um dos filhos de Deus que tem se aproximado deste canal da Graça Pura. Temos visto que a graça está invadindo o Brasil. Hoje já somos milhares de irmãos que pregam a graça de Deus. E eu te parabenizo a você que tem ouvido as mensagens aqui da Graça Pura, por ter chegado a este canal, por ter chegado ao nosso site, por ter chegado aos meios de comunicação aqui da Graça Pura. Pois foi o próprio Deus que te trouxe, irmão. Eu tenho essa plena certeza. E muito mais Ele fará ainda na renovação do seu entendimento para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje o que a Graça Pura propõe é trazer um alimento sólido do Evangelho de Jesus Cristo para o seu espírito. É trazer libertação, mas não uma libertação como o sistema religioso prega, mas sim a libertação da mente que ficou cativa durante muitos anos, sendo guiados por homens maus e perversos com um falso evangelho, com um evangelho de condenação, que colocam os abençoados debaixo de pecado, de condenação, e que não valoriza o sacrifício que Cristo fez na cruz. E o que nós propomos aqui e pregamos é aquilo em que nós cremos. Nós cremos que a obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário foi suficiente. Ela nos introduziu no seu reino maravilhoso, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 14:17, que nós vamos ler aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E hoje, irmãos, entendemos que devemos servir a Deus por fé, que é o próprio dom de Deus que está em nós, que não é pelas nossas obras humanas, mas por aquilo que ele mesmo disse lá em Hebreus 8:10-13, que diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Paulo, ali na carta aos Hebreus, dizia a eles que o pacto da lei era um pacto transitório, era uma sombra. E ele citou nestes versos o que Jeremias já havia profetizado, lá em Jeremias 31, no versículo 33 e 34, que dizia que depois daqueles dias, ou seja, depois da morte e da ressurreição de Cristo, começaria o novo pacto, onde a lei não seria mais aquela lei de condenação, onde ninguém conseguiu cumprir, apenas o Senhor Jesus Cristo conseguiu cumprir, mas sim a nova lei, lei esta que seria impressa na mente dos filhos de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida, que iria livrar os filhos de Deus da lei do pecado e da morte, conforme está escrito em Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei
do pecado e da morte. Então Paulo estava dizendo da nova lei que após a morte e ressurreição de Cristo havia chegado, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, que nos livrou, né, da lei mosaica, da lei de condenação, da lei do pecado. Então, esta é uma nova realidade, e é a realidade que nós estamos vivendo, o novo pacto, o pacto da graça, onde não há condenação, onde estamos perfeitos, completos, tudo através do sacrifício que foi feito ali por Jesus Cristo, que foi suficiente para nos colocar no reino de Deus. E esta lei de Cristo hoje para nós é a sua palavra, o seu evangelho revelado, que nos livrou principalmente de nós mesmos, né? Que nos fez conhecer a nossa própria natureza carnal. É um antídoto, né? É um antídoto para a nossa carne, porque ela nos faz reconhecer realmente quem nós somos, né? E a depender somente do Senhor, porque, como Paulo falou, a carne para nada aproveita. Mas, além disto, esta palavra também nos dá crescimento, né? Ela renova a nossa mente e nos faz a cada dia entender a nossa posição espiritual em Cristo Jesus, ou seja, de assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E esta é a posição da igreja hoje, né? Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Né? A igreja está limpa diante de Deus, pois Ele não nos vê mais em pecados, né? Mas como deuses em espíritos, e sim, como filhos, né? Adotados, né? Neste corpo de carne. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, que recebeu o Evangelho da Graça, ele nos ensina a servir a Deus a cada dia com o nosso espírito. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 9, ele fala como servia a Deus, porque Deus a quem sirvo no meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, abençoados, a palavra, o Evangelho de Cristo já está em você. Esta lei do Espírito de vida já está em você. A vida de Cristo está em você e se manifesta através da sua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Vivamos então por esta palavra, por esta lei que está dentro de nós, a lei do Espírito de vida. Jesus falou certa vez: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esta vida a que Jesus se referia é esta vida no nosso espírito, a lei do Espírito de vida que viria, né? E hoje nós temos esta lei em nós e devemos viver por esta palavra, né? Que está na nossa boca e no nosso coração. E esta é a palavra de fé que pregamos. Graça e paz, abençoados, e até o nosso próximo encontro. Descontamine-se. Graça pura.